Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer suculentas coloridas novamente. Embora não esteja tão frio, algumas suculentas ainda estão pegando uma cor belíssima e eu fiz uma seleção de 15 suculentas bem coloridas para vocês. Espero que gostem. Vou deixar as mais coloridas e as mais bonitas para o final do vídeo, da segunda metade para o final, tá bom? Espero que gostem do vídeo, então. Não esquece, gente, deixa o like para mim, inscreva-se no canal e se você achar que as dicas são úteis, não se esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para aquelas pessoas que gostam e compartilham do gosto pelas suculentas. Bora pro vídeo? A primeira que eu quero mostrar para vocês é essa daqui. Mas, gente, olha essa planta. Essa aqui é a Red Vampire, é a Monte, né? Ela tem vários nomes. Olha como que ela é. Gente, essa aqui é uma planta que é muito difícil de deixar ela com uma roseta única. Ela sempre fica assim, ó. Ela sempre fica bifurcando, ficando 2, 3 cabeças o tempo todo. Muito raro você encontrar essa suculenta e conseguir manter ela com uma única cabeça. Então, o que que eu fiz? Eu me rendi a essa característica e coloquei todas juntas num vaso grande, ó. E deixei ela pender. Ela tem essa tendência também de pender um pouco. Olha só, gente, agora que eu tô notando, inclusive tem um caule aqui bem esquisito, ó. Tá vendo? Mas eu vou deixar assim mesmo. Ela se reproduz muito fácil por folha, mas ela sempre forma esse tipo de configuração aqui no meu cultivo, tá? Ela não fica tanto arvoreta. Eu cortei aqui, ó, arvoretinha, tá vendo? Ó. Mas ela vai deitando, ela vai ficando pendente. Então, é uma planta, na verdade, de fácil cultivo. Eu não tenho problema com ela. Cultivo ela em sol pleno, só que ela sempre fica assim na minha mão. Eu não sei, ela fica muito pouco tempo com roseta única, assim, ó, tá vendo? Eu prefiro, mas ela sempre aqui comigo fica roseta pequena, porque tá em sol pleno, com essa coloração maravilhosa, mas sempre nesse formato, né? Meio doido assim. A segunda que eu quero mostrar é a Beach Waves. Essa planta, gente, ela sempre dá esse espetáculo de cores. A minha tá bem pescoçuda, olha só. Mas a coloração dela, gente, sempre é muito bonita. É uma planta que não pode pegar toda a chuva do verão, porque ela pega muito olho negro. É uma gibiflora maravilhosa, não é uma gibiflora gigantesca, mas essa coloração dela é espetacular. Gosto demais dessa planta. Ela tá dando aqui brotações no caule, mas não pode ser cultivada totalmente no tempo durante o período de chuvas. Precisa ficar mais protegida. É uma planta que eu gosto muito, de verdade. Eu acho ela belíssima, né? Só preciso podar ela novamente, ó. Que ela tá precisando ser podada. A terceira, gente, que eu quero mostrar... Ai, tá tão bonitinho esse vaso. Que é a nossa queridíssima e já conhecida Graptocedum Adria Babalu. Olha que fofinho. Gente, essa aqui tá bem escura, ó. Só que a Adria Babalu, ela pode ficar mais vermelha, tá? Olha só que bonito que ficou nessa girafinha. Eu queria mostrar esse vaso pra vocês, olha. Vou mostrar mais um outro vaso que eu tenho aqui, peraí. É esse daqui, olha que coisa mais rica. A Adria Babalu, pra ficar nessa coloração avermelhada, precisa, gente, de muitas horas de sol. Quantas horas? Acima de 8 horas de sol, tá? Pelo menos aqui na minha região, precisa que seja mais de 8 horas. O que que acontece? Tem lugar no Brasil que o sol é bem mais intenso, bem mais forte. No meu caso, aqui não é tão forte.
Então, talvez por isso é que eu preciso expor a minha com tantas horas de sol assim. Essa planta gosta de clima seco, tá? Ela é parente da obeso. Então, é uma planta que necessita de bastante sol para ficar nessa coloração maravilhosa. Eu considero de fácil cultivo, mas tem muita gente que tem dificuldade com ela. Ela se reproduz muito facilmente por folha e por decapitação. Se você quer uma reprodução rápida, prefira fazer a poda, que ela brota generosamente. As folhas também são bem generosas, é quase 100% de brotação. Quarta suculenta é a aurícula, né? Calanque aurícula, que é uma versão da Kalanchoe orelha de elefante. Mutação da orelha de elefante. Olha que cor maravilhosa que ela tá. Olha só, a reprodução dela é por estaquia. Você vai desmontando um pouco aqui, ó. Olha esses montinhos, que lindo. E você vai aumentando aqui esse vaso. É uma planta que eu não posso deixar totalmente no tempo, porque ela costuma pegar olho negro. Eu sempre passo os preventivos nessa planta, porque ela pega fungo com facilidade no meu cultivo aqui, a orelha de elefante. Por isso eu sempre cuido um pouco mais dessa planta aqui. E eu cultivo a sol pleno, sol do dia todo. Muito pouca água. E olha só que planta linda. Muito graciosa, né? Quinta suculenta que tá, nossa, com uma coloração maravilhosa, é a Crassula Capitella Campfire. Todo mundo sabe, para quem me acompanha há bastante tempo, que essa é uma plantinha, gente, que infelizmente ela fica cheia de ferrugem quando ela fica na temporada de chuvas e pega toda a chuva. Então, para ela ficar bonita assim, olha, é bom preservar ela na temporada de chuva. Para ela ficar com essa coloração maravilhosa, gente, são muitas horas de sol e pouca água. Essa é uma planta que suporta bastante ficar passando sede. E aí ela fica com essa cor maravilhosa aqui, tá? Ó. A minha, coitada, a minha passa bastante sede, né? E olha como ela fica bonita. Tadinha. É uma planta realmente que eu acho chatinha. Difícil de cultivar, difícil de manter bonita assim. Essa aqui, olha, eu vou falar para vocês, eu protegi do sol, ou do sol não, da chuva mesmo. Praticamente não pegou a chuva da temporada. E eu sempre passo diatomácea, sulfato de cobre, qualquer coisa para evitar que ela fungue. Porque uma vez que fungou, aí, gente, é mais difícil, tá? Aí você tem que cortar a parte fungada, porque fica feio. Para ela ficar totalmente bonita assim, em locais úmidos, né, como o meu aqui, a gente precisa proteger mesmo, ok? Da chuva excessiva, né? E quando você der água, você pode dar água por cima. Não é que você não possa molhar as folhas dela. O que você não pode é deixar ela molhar e ficar com essas águas por muito, muito tempo. Ou seja, não pode pegar chuva todos os dias, sabe? Por semanas a fio. Você pode regar ela uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15. E aí você vai conseguir uma planta assim, bem vermelha mesmo. A sexta que eu quero mostrar é esse Eonium aqui. Eonium Florence, Eonium Portugal. Esse daqui, gente, ele fica com essa coloração agora, somente agora, no inverno. Olha que lindo! Ele parece o Sunburst, mas a cor é diferente, tá? É um pouco diferente do Sunburst. Esse Eonium aqui é bem tranquilo, se reproduz facilmente aqui, ó. Dá essas brotaçõezinhas. Ele é bem fácil de cultivar em clima ameno. A meia sombra. Eônios não gostam de calor intenso, nem sol intenso. Eles precisam de locais mais frescos, com boa iluminação.
muita iluminação, na verdade, né? Bem iluminado. Esse daqui fica com essa coloração magnífica agora no inverno. Olha que planta mais linda, super tranquila, de fácil cultivo. A reprodução dele é por estaquia, tá? Você corta uma cabecinha desse daqui e você consegue uma muda nova. Sétima plantinha, gente, é essa aqui, ó. Echeveria setosa Mexican Firecracker. Olha que planta maravilhosa. Essa daqui é aquela peludinha. Todas as peludinhas, elas têm uma tendência a ficar altinha, exceto a Doris Taylor. Todas as que eu conheço, exceto a Doris Taylor, ficam com esse aspecto mais alto. E eles têm essa brotação. Isso aqui não é brotação espontânea no tronco, não. Isso aqui é folha. Eu fiz mudas por folhas e elas estão agora enchendo o vaso aqui. Todas essas aqui eu fiz por folha, tá? Todas mesmo. Depois, eu já fiz também por decapitação. É uma planta que é muito generosa na brotação. Para você conseguir que essa folha brote e vingue, você não deve deixar ela pegar chuva em excesso. Pode pegar um dia de chuva só. Ela também deve ser protegida das chuvas intensas de verão. É uma planta que pega olho negro, que perde folhas na chuvarada. E essa coloração magnífica, ela vai obter somente quando ela estiver com estresse hídrico e frio, né, gente? Uma planta também que fica mais colorida no frio. É uma planta assim que não é tão fácil de cultivar. É uma planta de médio cultivo. Não é aquela mais simples que você pode deixar em qualquer lugar, né? É uma planta que demanda da gente mais atenção e cuidado. Oitava suculenta que eu quero mostrar está neste vaso aqui. Aqui eu quero colocar como uma das mais coloridas. São essas duas aqui, que são as coloratas pink. Olha a coloração dessa planta, gente. Para ela ficar com essa coloração, você precisa que ela passe sede, precisa que ela pegue sol, muito sol, né? Pelo menos umas 6 horas de sol por dia. Não adianta deixar ela sem sol. Sem sol, ela fica assim, ó. Com meio período de sol, ela não fica colorida. Com sol, ela fica assim. E frio, né, gente? Também precisa chegar na estação do inverno para que essa planta também mostre tanta coloração assim, ó. Reprodução dela, eu consegui um ou outro broto por folha, dando uma leve enterradinha na folha, eu consegui mais rápido. As que estão fora da terra não brotaram ainda, as que eu enterrei levemente no substrato brotaram mais fácil. Colorata pink, tá? Tô falando da colorata pink. Reprodução por estaquia, por decapitação, foi mais rápido. Tive o resultado mais rápido de mudas mais bonitas e mais rapidamente. Ela, então, está sendo cultivada no tempo com muitas horas de sol. Deve dar umas 8 horas de sol por dia, tá? E aí, ela ficou assim, gente. Olha, que mimo essa planta. Aqui eu pus só duas, né? Eu coloquei a Lovely Rose reversa, a Lilacina e uma Lovely Rose tradicional. E mais essas crássulas aqui para enfeitar. Mas fica lindo, né? A nona que eu quero mostrar é essa daqui, a Sarah Rimé Botan. Olha como essa planta colore, gente. A minha, quando chegou, ela era bem miudinha, mal cabia. Ela dava, acho que, a boca dessa latinha aqui, ó. E agora, ela já tá desse tamanhão. Olha que gracinha. Preciso trocar ela. Ainda não tentei brotação por folha. É uma planta de fácil cultivo. Pelo menos aqui eu não tive problemas, né? Eu cultivo ela no tempo. Pegou toda a chuva, só que tá numa latinha bem miudinha, né? Então, a latinha, quando é boca pequena e bem miudinha, não costuma dar problema na temporada de chuvas. Mas, até agora, me parece ser uma planta bem tranquila.
Ela só pega essa cor, gente, agora no inverno. No verão, ela fica mais verdinha. Ela é também uma planta mais geométrica, viu? Ela fica com uma folhinha mais desenhadinha, mais retinha. Eu acho essa planta belíssima. Eu tenho essa e tenho ela num vaso coletivo. Aqui, ó. Aqui atrás. Tá na mesma coloração. Vaso de barro. A 10ª, eu quero mostrar essa Echeveria. É uma gavoide isso, não é não, gente? A Moonstone. Olha como ela tá linda, gente. Eu comprei ela bem pequena, ela cresceu rapidamente no meu cultivo. Olha só, a haste floral dela tá com uma florzinha amarela. Ai, gente, eu acho linda essa planta. Eu tenho ela aqui, nessa versão grandona, ó. Essa planta deve ter o quê? Uns 15 centímetros, mais ou menos. Ela tá sendo cultivada a sol pleníssimo, dia todinho pegando sol. E aí ela ficou desse jeito, olha. Nossa, eu acho essa planta maravilhosa. Ela fica mais aberta se cultivada com um pouco menos de sol. Também fica linda, tá? Eu considero ela bem tranquila, de fácil cultivo. Sempre planto agavoides ou em latas ou em vaso de barro. Sempre também tem que dar bastante sol para elas, né? Para não correr o risco. Mas essas mais verdes, elas são mais de fácil cultivo do que as mais coloridas, tá bom? 11ª é essa agavoide flora. Olha só, gente. Essa planta aqui, ela fica furta-cor, tá? A minha perdeu até um pouco do colorido, ela estava mais colorida ainda. Por conta das águas da chuva, ela perdeu um pouquinho da coloração. Mesmo assim, ó, lindíssima. Cultivo também no tempo, pegou toda a chuva do verão, vaso pequeno, ok? E tá aqui. Eu acho essa planta belíssima. A coloração dela é um encanto. Flora, agavoide, viu? Agavoide flora. A 12ª, eu tenho que colocar essa lindeza, a Isabel me lembrou dela, ó. É a longíssima, não tem como não colocar, porque ela realmente tem uma coloração maravilhosa. Olha esse desenho na folha e esse tom que ela pega essa coloração somente aqui no inverno. Com o sol ela fica colorida, mas a intensidade realmente vem no inverno, tá? Lembra dos bebezinhos? Olha, até os bebezinhos estão coloridos. Olha como já ficou super colorido, ó. Ai, eu tô doida para juntar tudo isso aqui e fazer um lindo buquê. Ai, mas vai ficar lindo, né? Eu cultivo ela em sol pleno. Então, de manhã cedinho, pega sol o dia todo. E só que o meu clima aqui é ameno, como eu já falei para vocês, né? Considero, gente, uma planta tranquilíssima. Pegou toda a chuva do verão. E não deu problema nenhum. Eu acho que ela brota bem por folha, porque olha só, comprei esses nenéns aqui, provavelmente são brotações por folha. Ainda não testei reproduzir essa lindeza, não. 13ª, eu vou mostrar essa lindeza também super colorida, gente. É a Echeveria Seitembotan. É uma planta lindíssima, ela parece muito a salsa verde, mas a salsa verde não colore dessa maneira aqui, ó. Quem colore assim é a Seitembotan, tá? Olha que linda. Também considero bem tranquila. Reprodução dela. E, gente, eu plantei essa haste aqui, ó, uma vez. Eu vou plantar novamente. E eu consegui uma muda por haste. Também não dei muita atenção, tá? É uma planta que foi assim, na raça, nasceu. Eu vou cortar agora essa haste que tá aqui mais antiga e vou plantar essa de cá para tentar mais uma muda dela por haste floral. Não tentei também brotação por folha, porque eu já tenho duas dela, né? Se eu for fazer vaso coletivo de todas essas plantas, meu Deus do céu. Olha que lindeza.
Vale a pena, valeria, né? Valeria muito a pena. Ela perto da longíssima, ó, ela é maior, viu? Só para vocês terem noção que não são plantas próximas, não são são só de cores parecidas, mas não são assim de parentesco, não. 14ª, eu tô mostrando essa grandona aqui, é uma híbrida. Ela não tem identificação. Olha a cor dessa planta. A única coisa dela é que ela está pescoçuda. Eu tô precisando cortar, mas eu tô sem coragem de fazer isso agora no inverno. E eu acabei não fazendo isso no verão, coitada. Então, ela acabou ficando assim. Essa daqui, eu acho ela maravilhosa. Ela fica muito colorida. Muito mesmo, por isso eu gosto muito dela. É uma planta simples, tá vendo? Sem onda, sem nada, mas a cor dela é muito chamativa e ela é bem tranquila, de fácil cultivo. Ela brota por essas folhas de haste floral aqui, ó. Demora, mas brota, tá? É uma planta também que tá dando até uma brotação aqui no caule, ó. Mas eu ainda não decapitei. Desde que chegou, ainda não decapitei. Não, eu já decapitei sim. Mas já faz tempo que ela tá aqui, eu tô precisando cortar ela novamente. É bem tranquila de cultivar, não dá fungos e fica assim, ó, lindona, gente. Vale a pena, viu? É uma gibiflora sem identificação. A 15ª e última suculenta é essa preciosidade chamada Beyoncé. É essa aqui, ó, né? Echeveria Rainbow Beyoncé, ou Beyoncé Rainbow. Agora eu não tô lembrando corretamente qual que é a denominação dela. Mas essa preciosidade aqui, ela é uma suculenta para mim super tranquila. Cultivo ela no tempo. Aqui, meu clima é ameno, mas chove bastante quando é época de chuvas. Ela nunca fungou, gente. Então, para mim, é muito tranquila. Aqui, ó, é a Orpete, é uma Paquivéria. Aqui eu tenho uma Ronione, uma Letícia. Então, eu fiz esse vasinho aqui faz tempo. Eu tenho que fazer, ó, decapitação para conseguir mais mudas. Ela, por decapitação, dá muita muda. É uma planta generosíssima. Eu vou fazer um buquê com essa planta depois. Um vaso bem cheinho com essa lindeza aqui no meu jardim, gente. Eu tô multiplicando ela para ela ficar aqui, ó, cheinha de Beyoncé. E acho que vai ser esse ano ainda que eu vou conseguir fazer, tá bom? É uma planta, então, de fácil cultivo. Ainda é uma planta mais rara e ainda é uma planta mais cara. Mas vale muito a pena, muito mesmo, porque é bem tranquila. É isso por hoje, espero que tenham gostado do vídeo dessas coloridas do dia. Vou deixar aqui linkado aqui nos cards para vocês outros vídeos que eu também mostro suculentas coloridas aqui do jardim, desse ano e do ano passado, se eu encontrar, tá bom? Para vocês estarem aí olhando todas essas plantas maravilhosas do meu cultivo. Muita gente pede para eu fazer, faz vídeo de uma planta, faz vídeo de outra, mas eu sempre estou fazendo vídeo de plantas diferentes, tá bom? Então, se puder e quiser, acompanhe o canal, inscreva-se, assim você vai ter dicas de várias plantas e que eu mostro, mas eu não coloco às vezes no título, né? Porque é muita planta diferente. Então, às vezes eu coloco na tag do vídeo, mas nem sempre o YouTube entrega, né? Infelizmente o YouTube é assim. Mas eu espero que vocês aproveitem todo o conteúdo do meu canal, porque tem muito vídeo, gente. São 3 vídeos por semana que eu solto aqui. Então, toda segunda, quarta, sexta, às 18h30. Então, gente, aproveita. Tem playlist também de muito tema. Dá uma olhadinha, pesquisa aqui no meu canal para aproveitar os conteúdos que eu já postei, tá bom? Até a próxima. Tchau!
Você tá me olhando com essa carinha, meu amor? Olha lá, tem uma aqui e uma ali, ó. Ah, que bonitinho, meu cachorro, gente. Aí, ó, a carinha dele. Ah, aí vai deitar. Ai, meu Deus, é assim, ó. Chega perto, tem que mexer. Ele deita e pede carinho, aí, ó. Tchau, gente.